buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o seu Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Amigo, brilha o sol além de sua janela. Perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita. Liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito. Desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais, depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Xalala, xalala. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui, nessa sala, nesse tratamento, né? Tão importante para cada um de nós, né? Primeiramente, eu estou aqui no comando hoje, para quem não me conhece, meu nome é Rose, né? Agradecer ao Tiago, que veio com a boa vontade de trazer harmonização para nós. Ana Maria vai fazer a leitura do Evangelho, capítulo 11, a lei de amor, né? A prece inicial, nosso companheiro Juliano, a palestrante, essa menina linda que está aqui, Adriana Medeiros, né? Grande trabalhadora da doutrina, adora trabalhar com crianças, né, Adri? Então, e ela vai falar um tema maravilhoso. Propósito da família, evoluir, amar e aprender. E aí depois vem o passe virtual, e a fluidificação das águas, e o encerramento com o nosso amigo Raul. Por onde eu caminhar, em qualquer porta que eu entrar, Jesus sempre estará comigo. Mas eu sei que tenho muita coisa a fazer. A paz que eu quero ter, devo primeiro oferecer. Devo perdoar e amar a todos como irmãos. Sei que o que eu plantar, devo colher. Mas com Jesus hei de vencer. Mas com Jesus hei de vencer.
A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo vai ser do capítulo 11, Amar seu próximo como a si mesmo. A lei do amor. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser probo, consciencioso, para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem nossos irmãos, para lhes levar um abrandamento. É considerar a grande família humana como a sua, porque essa família vós a reencontrareis em um certo período, em mundos mais avançados, e os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, marcados na fronte para se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos deu livremente, visto que, de vosso lado, estaríeis bem contentes se vossos irmãos vos dessem do que tivesseis necessidade. A todos os sofrimentos dai, pois, uma palavra de esperança e de apoio, a fim de que sejais todos amor e todos justiça. Crede que esta sábia palavra, amai bastante para serdes amados, fará seu caminho. Ela é revolucionária e segue um caminho fixo, invariável. Mas já tendes ganho, vós que me escutais. Sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Tendes de tal modo mudado em vosso proveito, que aceitais sem contestar uma multidão de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade que outrora rejeitastes. Ora, daqui a 100 anos, acreditareis com a mesma facilidade aqueles que não puderam ainda entrar em vosso cérebro. Convido à prece. Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, elevamos nossos pensamentos em profunda gratidão pela bênção deste momento e deste reencontro virtual. Rogamos o amparo dos bons espíritos, trabalhadores devotados da seara do bem, para que higienize este ambiente digital e os nossos lares, afastando toda e qualquer vibração de desequilíbrio e ansiedade. Que tenhamos, por misericórdia divina, permissão do Mestre Jesus para darmos início a este trabalho da noite de hoje. Pedimos também a presença amorosa de Maria de Nazaré, nossa mãe, que ela possa colocar e intuir a nossa irmã palestrante e que tuas bênçãos, Senhor Jesus, ficam conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. E agora eu vou passar a palavra para a Adriana. Adriana, é com você, amiga. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito feliz pela leitura do Evangelho, porque, meu Deus, né, é a espiritualidade falando, tem tudo a ver, na verdade é exatamente isso, é esse ponto que a gente vai chegar, nesse amor. Então, hoje, com o tema que eu trouxe, na verdade a mensagem é essa, que a gente consiga construir, né, esse espírito e que chegue nesse amor, que esse amor verdadeiro, esse amor genuíno que Jesus veio nos ensinar. E não é um amor que a gente ainda acha que a gente vive, é um amor que a gente vai conquistar. E é esse processo aqui, eu vi aqui no o meu evangelho, ele tem um pouquinho de palavras diferente do que a companheira leu, mas o que ele diz aqui, na verdade, resume um pouquinho a palestra que eu vou passar, que ele diz: disse-lhe eu que, na sua origem, o homem possuía apenas instintos, e aquele em que os instintos dominam está mais próximo do ponto de partida do que do ponto de chegada.
Para alcançar essa meta, a que o homem se destina, é preciso vencer os seus instintos, aperfeiçoando-se os seus sentimentos. Ou seja, melhorando-se, sufocando os germes latentes da matéria. Olha que perfeição que foi esse evangelho que caiu, foi um presente. E eu agradeço muito por isso, porque eu consegui começar a palestra de uma forma, passando a mensagem que eu quero passar, que é que a gente chegue nesse amor. Então, é bem isso. Ela fala bem assim, quem somos, né? Eu comecei com algumas perguntas, para que a gente entenda realmente esse início. Quem somos, né? Da onde que a gente veio, como a gente surgiu. E depois, para que viemos, e aí a gente chega no núcleo familiar, que é o nosso convívio ali, mais puro de sociedade, que é a família. É a missão mais importante que Deus nos deu, que é viver nessa sociedade familiar. Então, eu trago aqui um olhar espiritual sobre o propósito da vida e desses laços familiares. É um convite para que a gente possa refletir sobre essa missão e sobre essa evolução espiritual mesmo, porque a gente entenda, né, como que a gente surgiu, qual é esse caminho, para onde a gente está indo, aonde a gente vai chegar. Que é esse amor sublime, a gente vai chegar lá. Então, quem somos? Allan Kardec trouxe para a gente, aqui eu vou ler aqui, tá? No Livro dos Espíritos, ele trouxe para a gente na codificação todas as explicações que dá para a gente poder seguir esse caminho tão maravilhoso, seguindo as leis de Deus. Tá tudo aqui explicadinho, né? Através das perguntas. E ele trouxe para a gente, do Livro dos Espíritos, no capítulo 2, ele começa a explicar para a gente, porque no capítulo 1 ali ele explica quem é Deus. E aí ele começa a explicar esses elementos gerais do universo e como que a gente surgiu, do conhecimento do princípio das coisas. Na pergunta 17 ele fala, pode o homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem, aqui na Terra. E Deus, ele coloca um limite de conhecimento. A gente chega até um certo ponto, mesmo que se a gente fique questionando, pensando, refletindo, a gente tem um limite, a gente não consegue ultrapassar esse limite. É o limite do entendimento que a evolução que a gente nos permite. E aí, então, vamos seguir aqui para o capítulo 3. Aí, quem quiser ver a fundo, né, estudar o Livro dos Espíritos é importantíssimo. Essas perguntas são ótimas para nos esclarecer. Então, eu estou fazendo, assim, uns recortes, porque o nosso tempinho aqui é bem curtinho. E aí, no capítulo 3, é o capítulo da criação. A pergunta 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Ele não pode ter sido feito por si mesmo. E se existisse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser a obra de Deus. Então, não poderia ser. Então, é uma obra de Deus. Então, Deus veio primeiro que tudo. Aqui na pergunta 43. Quando a Terra começou a ser povoada? No começo, tudo era o caos. Os elementos estavam fundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. E então, apareceram os seres vivos, apropriados ao estado do globo, simples e ignorantes. Foi assim que a gente surgiu. De onde vieram os seres vivos para a Terra? A Terra, ela continha os germes, que esperavam um momento favorável para desenvolver-se. Os princípios orgânicos reuniram-se desde o instante em que cessou a força de dispersão e formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes permaneceram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. E então os seres de cada espécie se reuniram e multiplicaram-se. Então foi assim que a gente surgiu. Aí da parte segunda, seguindo ali, ele fala da origem dos espíritos. E ali, então, como podemos definir os espíritos? Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Os espíritos tiveram princípio ou existem de toda a eternidade como Deus?
Se os espíritos não tivessem tido princípio, eles seriam iguais a Deus. Mas, pelo contrário, são a sua criação, submetidos à sua vontade. Então, Deus existe de toda a eternidade. Isso é incontestável. Mas quando e como ele criou, não sabemos. Pode-se dizer que não tivemos princípio. Se com isso entendes que Deus, sendo eterno, deve ter criado sem cessar. Mas quando e como cada um de nós foi feito, eu te repito, ninguém o sabe. Isto é um mistério. Os espíritos se formaram espontaneamente ou eles procedem um dos outros? Deus os criou, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repito ainda mais uma vez que a sua origem é um mistério. Então, é esse limite que ele nos dá de compreensão, porque, assim, das grandes coisas, o que é o mais importante para a nossa evolução está tudo aqui. Não adianta a gente ficar tentando entender algo que ainda está além da nossa compreensão. Então, nós encontramos essas respostas e elas precisam ser suficientes para que nós possamos evoluir nessa evolução, né, como espírito. E aí, então, vamos seguir aqui. E aí a gente tem uma noção, né, de como foi esse surgimento, de quem somos, né, da onde que nós viemos. E o que viemos fazer aqui na Terra? Essa missão encarnada, o que nós viemos fazer aqui? Então, do Livro dos Espíritos, na pergunta 132. Estou procurando aqui. É a finalidade da encarnação. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus a impõe como fim de levá-los à perfeição. Lembra que eu li lá no capítulo da Lei de Amor? Que foi isso que ele disse pra gente, né? Ó, a sua origem, o homem possuía apenas instintos. Então, quando ele foi criado, foi simples e ignorante. Então, Deus quer que nós cheguemos à perfeição. Não a perfeição sublime dele, mas uma perfeição de um ser existente. Então, aqui, para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele torna um aparelho em cada mundo, uma harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, e desta maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Então, nós viemos para cá para evoluir, reparar e amar, seguindo os nossos degraus da evolução. E aí eu vou para a pergunta de 167. Qual é a finalidade da reencarnação? Lá era qual a finalidade da encarnação. Aqui da reencarnação. Expiação, melhoramento. Um melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, aonde estaria a justiça de Deus? E agora, 171. Sobre o que se funda o dogma da reencarnação? Sobre a justiça de Deus e a revelação. Pois não nos cansamos de repetir. Um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependendo deles mesmos? Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. É por isso que precisamos reencarnar, para desenvolver todos esses sentimentos e chegar nesse caminho que Deus deseja, a nossa perfeição. E aí, para que aconteça esse processo, para que a gente continue caminhando, a gente precisa passar pela a lei do esquecimento do passado, que está na pergunta 392. 392 do Livro dos Espíritos. Por que o espírito encarnado ele perde a lembrança do seu passado? O homem nem pode nem deve saber de tudo. Deus assim o quer, na sua sabedoria.
Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição, da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele. Então, olha que incrível, né? As coisas vão fazendo sentido à medida que a gente vai compreendendo as partes, a gente vai juntando, né? A gente vai fazendo mais sentido para a gente a reencarnação, a vida, o porquê que a gente passa por tantas provas, o porquê que às vezes parece que é tudo tão difícil. Então, quando a gente estuda, quando a gente reflete sobre as nossas atitudes, quando a gente começa a olhar para si e ver como a gente age, como a gente está, a gente começa a entender muita coisa. Isso é muito importante. E aí, com tudo isso, entendendo esse processo individual de cada espírito, entendendo que cada um está no seu degrau evolutivo, Deus criou essa lei da sociedade, dessa lei que o ser humano, ele precisa se relacionar. É através dos relacionamentos que ele consegue desenvolver os seus sentimentos, ou até podar, se perceber, né, nas suas ações, nos seus sentimentos, e vai levar à evolução. Então, o tanto que é importante a missão da família, porque só ali dentro que a gente consegue ser a gente mesmo, com as nossas imperfeições ali, que a gente vai conseguir. Então, a família, ela é essa escola da alma, e ela também cria laços de amor eternos. Ali também é um lugar, não só para aprender, mas é um lugar para a gente desenvolver o amor. E aí, então, por que é tão difícil para a gente, né? Porque a gente não consegue entender o passado, a gente não consegue entender as outras vidas, as vivências que a gente teve, e o que foi que aconteceu no passado. Mas a gente hoje fica focado aqui, no que a gente está fazendo aqui. E aí a gente acaba se perdendo, porque a matéria é muito densa e a gente acaba perdendo, né, esse fio espiritual que nos liga, né? E a gente acaba ficando aqui, a gente se fecha nos conflitos, a gente se fecha nos desafios, principalmente nos familiares, e aí a gente já acaba tendo um outro olhar, uma outra visão, esquecendo desse sublime, né, dessa questão espiritual. A gente se fecha aqui, e aí a gente acha que é muito difícil, que é muito pesado, esquecendo dessa reflexão. Então, os conflitos, através da doutrina espírita, a gente vê que eles são essa ponte, é essa oportunidade para que a gente possa crescer. Então, é através deles. É importante que tenha? É importante que tenha. Mas é difícil lidar? Tem muitas questões que é difícil. Então, quando a gente vê que a situação da nossa família ou da nossa vida está bem difícil, é importante a gente buscar ajuda. Compreensão, principalmente dentro do centro espírita, que existem vários trabalhos na casa, vários estudos na casa. É tão importante a gente buscar essa compreensão dentro do centro espírita, mas também buscar uma ajuda, como um apoio ali, né, como alguém ali que vai fazer parte dessa sua rede de apoio, se você estiver enfrentando muitas dificuldades. Mas é importante sempre buscar ajuda, não ficar abafando ali a situação, porque Deus não quer que a gente sofra, que a gente é importante passar pelos desafios, mas não com aquele sofrimento, com aquela dor intensa. É importante tudo a gente observar. Então, a missão, além do relacionamento de marido e mulher, é também de sublime importância do pai e da mãe com os filhos. Então, essa missão dos pais também, nessa educação moral, é de fundamental importância. E aqui no Livro dos Espíritos tem uma pergunta também que fala dessa missão dos pais, que é a pergunta 582. Deixa eu procurar aqui. 582. Isso. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? Sem contradita, uma missão. E, ao mesmo tempo, um dever muito grande, que implica, mais do que o homem pensa, a sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que a estes a dirijam no caminho do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Mas há os que mais se ocupam
de endireitar as árvores do pomar e de fazê-las carregar de bons frutos, do que em endireitar o caráter do seu filho. Se este sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena, e os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. É uma missão importantíssima, essa dos adultos que têm uma criança sobre o seu olhar, sobre o seu cuidado. E dentro do lar, tem então os relacionamentos, que são esses relacionamentos afetivos entre marido e mulher, entre o marido, mulher e os filhos, e essa convivência, ela precisa nos levar à prática do perdão. Porque quando a gente convive, a gente com certeza erra, a gente cai, a gente falha, a gente não é perfeito, a gente não sabe de tudo, a gente vem com as nossas imperfeições do passado e a gente acaba errando. E isso é natural da nossa evolução, isso faz parte também da evolução. Porque o erro não é algo ruim, o erro faz parte do aprendizado. A gente está caminhando, a gente não pode ficar parado, a gente não pode ficar estagnado naquele ponto, a gente precisa fazer um movimento para sair do lugar. Mas o erro, ele acontece, tanto com os filhos, quanto com o marido, e ali é essa escola de aprendizado, que é onde a gente precisa exercitar o perdão. E o perdão, ele é uma ferramenta de libertação. Quanto mais a gente pratica o perdão, mais a gente consegue compreender tais estruturas ali, nossa mesmo, e também ao outro, porque o perdão, ele ajuda o outro, claro, mas ele é importantíssimo para nós mesmos. A sensação que ele gera, então, quando a gente pratica, quanto mais a gente pratica o perdão, mais a gente vai aprimorando esses sentimentos que a gente tem. Tanto que é importante superar, né, as situações ali familiares. E elas acontecem em todos os lares, faz parte. Então, cumprir a nossa missão na Terra é viver de forma consciente. Mas aí depende da evolução, né? Não somos todos conscientes, né, de entender, na verdade, esse amor que a gente vai aprender, que a gente está aprendendo. A gente vai tomando conta dessa consciência aos poucos, não é hoje eu não tenho essa consciência, amanhã eu já acordo com a consciência. É um processo, tudo é um processo. A evolução, a chegar na consciência é uma evolução. E o que a gente precisa fazer é alinhar essas ações, as nossas ações diárias, com as leis divinas de amor, de justiça, de caridade, como nos ensina a doutrina espírita. E aí, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Esse trecho é do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17. E isso sempre nos faz retomar, né? Que é normal, então, a gente já vem com algumas más inclinações, a gente já vem com algumas coisas ali, alguns defeitos de fábricas, mas que através desse convívio a gente vai se melhorando a cada dia. É importantíssimo isso. Então, a missão do espírito na Terra, num geral, é evoluir moralmente e espiritualmente também. Reparar os erros do passado, mesmo que a gente não saiba quais são os erros, mas a gente sabe aonde a dor aperta. Cumprir tarefas com amor e aprender através das provas, que são essas provas diárias que a gente convive muito mais com a nossa família do que as pessoas de fora. E aí, também tem a missão do espírito na família, tem mais missão aí, e é educar, com certeza, os nossos filhos e quem mora com a gente, amparar e resgatá-los, resolver vínculos kármicos e exercer o amor incondicional. Ali é a escola mais maravilhosa para a gente trabalhar o amor e desenvolver essa empatia e o perdão. E como que será que a gente consegue dar conta de tudo isso? Como que a gente consegue cumprir essa missão e desenvolver esse amor e essa consciência? Vamos pensar em um dia de cada vez, nós temos que ir dando um passo de cada vez, às vezes gera ansiedade, às vezes gera várias coisas que a gente cria na nossa própria cabeça, porque a gente fica imaginando, a gente fica criando, porque a gente fica querendo ver no
todo, mas é importante a gente ir pensando num dia de cada vez, isso já ajuda a gente a acalmar o coração. E aí, então, depois que a gente fazer essa prática diária, é todos os dias, então a gente tem que se perdoar, perdoar pelo erro que eu fiz hoje, e perdoar o outro. E com a ajuda da doutrina, claro, de estudos, buscando essa ajuda, como eu disse, nós vamos chegar nessa compreensão, e aí a gente vai ampliando esses sentimentos e a consciência. Eu fiz aqui um checklist espiritual. Eu vou só perguntar para a dona Rosa se eu poderia fazer rapidinho, uns 2 minutinhos ainda, dá tempo? Dá tempo. 2 minutinhos, eu vou fazer rapidinho. E eu posso pôr esse PDF também para o grupo poder ver, se quiser imprimir, fazer algo assim, eu acho que é bem legal, porque são questionamentos que nos ajudam diariamente. Eu vou abrir ele aqui, eu vou ler, e aí depois eu posso postar aí. Então, eu fiz assim, um checklist espiritual, para que você possa fazer na hora que você acorde, ou no fim do dia, ou se você não conseguir diariamente, pelo menos uma vez por semana. Ele é como se fosse um balanço do seu progresso espiritual. São perguntas reflexivas. Eu fui gentil com as pessoas da minha casa hoje? Eu ofereci ajuda para a minha família, mesmo que em pequenos gestos? Eu mantive a calma em situações desafiadoras? As minhas palavras foram construtivas ou feriram alguém? Eu busquei aprendizado espiritual? Eu orei, eu li, fiz alguma reflexão como essa? Eu agi com consciência das leis de Deus ou eu agi no automático? Porque é isso, quando a rotina ela toma conta da nossa vida e a gente vai só indo, deixando a vida levar, isso é o automático. Você não está conseguindo parar para refletir sobre nada. Então você está só seguindo, fazendo, escovando o dente, acordando, indo trabalhar, pegando o carro. Isso tudo é automático. Então é importante que a gente tenha esse tempo para refletir. Eu aprendi algo que me fez crescer espiritualmente hoje? Eu amei de forma incondicional, mesmo com as minhas dificuldades? E aí esse checklist, ele pode ser reflexivo, ou ele pode ser impresso e você ir ticando ali para esse controle. E aí agora eu vou pedir para vocês só um minutinho mesmo, que essa reflexão é importante que ela faça com os olhos fechados, como se fosse realmente uma meditação guiada. Então agora nesse momento eu peço que vocês façam uma respiração mais devagar, mais calma. Esse exercício, ele te traz para o foco, para a intenção espiritual do dia. Respire profundamente. Conecte com a sua essência espiritual. Qual a virtude que o meu espírito precisa desenvolver hoje? Pode passar pela sua cabeça paciência, humildade, perdão, coragem, gratidão, ou outras virtudes que são necessárias ser mais praticadas. E aí, então, a gente vai só retomando para o finalzinho, que é isso, essa missão espiritual que nós temos por sermos seres espirituais, que nós possamos cumprir, então, a nossa missão com coragem, com ternura, que o lar seja sempre um abrigo de luz, e que a nossa vida, mesmo imperfeita, seja expressão do amor divino em construção. A missão de cada um é semear amor aonde estiver. A terra é o campo, a vida é o tempo, e o coração é o instrumento. Ame, mesmo quando for difícil. Sirva, mesmo quando estiver cansado. E confie, mesmo sem ver. Eu agradeço de coração a cada presença que aqui compartilhou este momento de luz e de reflexão. Que essas palavras aqui semeadas encontrem solo fértil em sua alma e floresçam em atitudes de amor, perdão e consciência.
Obrigada por abrir o seu coração ao chamado da espiritualidade, por refletir sobre a sua missão e por reconhecer no lar o sagrado espaço de transformação. Que Jesus, o nosso mestre e guia, continue abençoando os seus passos, a sua família e a sua jornada. Que assim seja. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Adriana. Eis que mostro um caminho sobremodo excelente, um caminho de amor, um caminho de amor. Ainda que eu tivesse a mensagem de Deus, se não tiver amor, um amor, se não tiver o amor. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Então, meus irmãos, sentemos em uma posição confortável. Elevemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos Espíritos benfeitores. Senhor, que a Tua luz nos envolva neste momento de paz e cura. Que os bons Espíritos possam amparar e purificar os nossos pensamentos e sentimentos e transmitir a energia necessária para o nosso equilíbrio físico e mental. Vamos procurar entrar em sintonia com a espiritualidade superior, sentindo todo o ambiente sereno, calmo, para estarmos receptivos para receber as boas energias. Imaginemos, pois, meus irmãos, a figura do querido Mestre Jesus de braços abertos, acolhendo a todos nós. Agora mentalizemos que está sendo feita uma limpeza em todos nós, no nosso corpo físico e espiritual, retirando de todos pensamentos e sentimentos de mágoa, ressentimentos, tristeza, desânimo, medo, culpa. Agora imaginemos fluidos balsâmicos descendo sobre nós, fluidos de saúde e de harmonia, trazendo muita paz, equilíbrio em cada um de nós, trazendo muita luz, descendo sobre nós. O nosso mentor espiritual se posiciona à nossa frente, manipulando as energias que foram destinadas a cada um de nós. Ele manipula suas mãos no nosso chakra coronário, que é o que comanda todos os chakras e distribui energia para todo o nosso corpo, trazendo equilíbrio espiritual. Agora posiciona suas mãos no nosso chakra frontal, que é o chakra que trabalha a nossa percepção espiritual. Agora posiciona suas mãos no nosso chakra laríngeo, que trabalha a nossa fala, nossa comunicação e cuida da nossa tireoide. Posiciona suas mãos no nosso chakra cardíaco, que é o que trabalha o nosso sentimento, controla nossas emoções. Agora posiciona suas mãos no nosso chakra gástrico, que é o que trabalha o nosso aparelho digestivo, controla o nosso metabolismo. Posiciona suas mãos no nosso chakra esplênico, que é o chakra do equilíbrio, filtrando nossas energias. E por fim, posiciona suas mãos no nosso chakra genésio, que é o chakra da criação, que trabalha as energias sexuais. Com esse sentimento de gratidão em nossos corações e com essa sensação de paz, de harmonia, de gratidão, vamos pedir a fluidificação das nossas águas. Senhor Jesus, guias e mentores espirituais, coloque em nossas águas fluidos astrais e magnéticos vitais e espirituais que precisamos. Que esses fluidos divinos nos proporcionem mais saúde para vivermos em harmonia com tudo e com todos, e que a tua paz permaneça conosco. Senhor, estamos reunidos em teu nome, rogando vossas bênçãos para que possamos nos fortalecer e aprender e vivenciar os vossos ensinamentos, nos tornando melhor a cada dia. Pedimos, mestre querido, a vossa permissão para encerrar o nosso momento virtual de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos.